vocês estão vendo. Para quem quer entrar no propósito de ler a Bíblia o ano todo. Nós já estamos lendo Êxodo, está sendo uma bênção, está sendo muito legal. Então eu convido vocês, quem não curtiu ainda no Instagram, a página da MVO, Mulheres Virtuosas Oficial, lá tem de tudo, lá tem mulheres que trazem estudo bíblico, testemunho, uma palavra, um tempo de oração, e eu tô levando a leitura da Bíblia. Quem tá participando, tem participado, tem visto que tem sido um tempo muito bom. A gente tá levando de 35, 30 minutos por dia de leitura. Se você for ver, é pouco, mas é bom, porque ao mesmo tempo tá sendo extremamente proveitoso. E tem gente de fora que tá acompanhando a leitura da Bíblia, tem gente de outro país que tá participando, então tá sendo muito legal. E é de segunda a sextas-feiras, às 3 horas da tarde, tá bom? Então esse foi o primeiro ponto. Acharam aí? Então vamos lá. Efésios 4, a partir do versículo 17. Eu vou ler pela versão NVI, tá? Então pode ser que fique um pouquinho diferente da de vocês. A minha diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Amém? Então, o texto fala, e aí aqui logo no material ele começa assim, pelo testemunho. Se realmente eu desejo que os meus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, que o mundo, enfim, aceite Jesus Cristo como Salvador e Senhor, é necessário que eu dê testemunho do que Jesus Cristo fez por mim e o que ele significa para mim. Aí aqui ele já começa nas questões baseado nos textos que ele tá colocando. Em relação ao pecado, somos, e essa aula hoje eu gostaria que vocês participassem. Então eu gostaria que vocês, quem quiser falar, se alguém não quiser falar, não precisa abrir o microfone, tá bom? Mas quem quiser e puder responder o que colocou, seria legal pra gente corrigir ao vivo aqui, quem quiser. Então o primeiro ponto é, em relação ao pecado, somos o quê? O que vocês colocaram? Quem quiser. Tá bom, ninguém quer falar. Beleza. Não tem problema. Quando eu respondi, no meu eu coloquei somos perdoados. Mas o material do professor fala somos orientados. Então vamos ler o que a Bíblia fala? A Bíblia pede lá em João 5,14 e depois Romanos 6, do 11 ao 14. Então vamos abrir João para ver? Ele fala assim, João 5,14. Diz assim. Peraí. Chegou, Adriele. Boa noite, Dri. Boa noite, Fabi. Boa noite, meninas. Boa noite. Bom, vamos lá. João tá dizendo assim, no capítulo 5, versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Pronto. Isso é um. Agora, Romanos 6, do 11 ao 14. Vamos lá um pouquinho para frente. Romanos 6, do 11 ao 14. Então, eu já vou ler, ele fala assim. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos corpos de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, em relação ao pecado, a resposta que o material fala é que nós somos orientados. Orientado em que sentido? De não fazermos novamente. Então, Jesus fala para o homem, vai, não peques, para que coisa pior não te aconteça. E agora aqui em Romanos, Paulo fala a respeito dos nossos corpos que não devem ser usados para praticar o pecado. Então, se você colocou qualquer outra resposta, eu precisava ouvir de você, mas se você falar, não precisa, eu já corrijo aqui. Então, em relação ao pecado, somos orientados. Ok? B, ou ponto 2. Os pecados devem ser... Não sei o que vocês colocaram, se alguém quiser falar. Quando eu fiz, eu coloquei, os pecados devem ser deixados. Então, pode ser que você tenha colocado deixado ou controlado. A palavra do professor aqui vem como abandonados. O pecado deve ser abandonado. Vamos ver? Isaías 55, 7 e Hebreus 12, 1. Então, vamos ver o que Isaías fala primeiro. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me corrijam. Isaías 55, versículo 7. Diz assim: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Então, esse é o que fala em Isaías. Agora, Hebreus capítulo 12, versículo 1, que eu sugiro que vocês decorem esse versículo. Mas eu vou ler certinho aqui como ele está, para que você possa acompanhar na sua. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Eu gosto do versículo 2, que ele fala assim. Peraí. Aí. O versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, por isso é que a resposta 2 é: os pecados devem ser abandonados, deixados. Por quê? Para que nós possamos viver numa renovação da mente. Marcinha, recém-convertida. Marcinha precisa entender que ela precisa de uma transformação na maneira dela de pensar. A nossa maneira de pensar, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, já não é mais como ela no mundo. Se lá no mundo, a maneira como nós somos ensinados é que se alguém fizer alguma coisa para você, você vai lá e se vinga, nós não recebemos dessa forma. A transformação na nossa mente é, a partir de agora, eu tenho que perdoar. É fácil? Não é. Mas nós temos e contamos com a ajuda do Espírito Santo para nos ajudar. Mas o ato de liberar o perdão, esse é um ato teu, não é do Espírito Santo. Ah, eu não consegui perdoar porque o Espírito Santo não me ajudou. Vocês estão entendendo? Não é o Espírito Santo que vai fazer esse serviço. Ele já perdoou você. Aliás, Cristo, na pessoa de Cristo, já te perdoou. Então agora é você que, como aquela que entregou a vida nas mãos de Cristo, agora é você quem exerce essa função de perdoar. Ok? 3. Os
do cristão devem ser, baseado em Romanos, capítulo 8, versículo 5 ao versículo 10. Então, vamos ver o que está escrito. Os do cristão devem ser, vamos lá. Romanos 8, do 5 ao 10. Eu vou ler aqui, ele diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é carne, ou para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Então, os do que devem ser o quê? Os desejos do cristão devem ser o quê? Controlados. Por quem? Pelo Espírito Santo. Aquele que se diz que está em Cristo tem os seus desejos controlados pelo Espírito Santo. Ok? Essa é a resposta. Letra D. A do cristão deve ser o quê? Vamos lá abrir em Tiago, capítulo 1, versículo 26. E eu falo que esse é o órgão mais difícil do cristão. A parte do corpo, é a última parte do corpo que se converte. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Então, ele diz assim, cadê aqui? Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e sua religião não tem valor algum. Agora, Tiago, capítulo 3, do versículo 2 ao 13. E agora nós vamos ler para entender. Tiago 3, do 2 ao 13. Vamos ler do 1, só para não perder o primeiro. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai,
e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, respondendo a essa questão, a língua do cristão deve ser freada ou controlada. Agora embaixo. Deve dar bom testemunho para os outros e amar as pessoas. Espero que vocês tenham colocado isso. Baseado em João 13, 34, 35 e Romanos 14, 13. Agora, vem nesse segundo ponto, uma lição falando assim. O cristão entra em uma vida nova, e com isso recebe coisas novas. Vamos lá. Baseada em João 1:13 e João 3:3, o que é que está falando que nós recebemos aqui? João 1:13. Eu vou abrir um versículo, tá? Pra gente poder acompanhar. Deixa eu pegar aqui. João 1, versículo 13. Diz assim: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, primeira coisa que nós ganhamos novamente, novo nascimento. Dois, Ezequiel 36, 26. Ele diz assim, vamos lá, deixa eu abrir aqui. Darei a vocês um novo coração e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então, segunda coisa que nós recebemos quando recebemos a Cristo é um novo coração. É o 2. O 3. Tô indo rápido, gente. Não? O 3. 2 Coríntios 5, 17. Então, vamos lá. Vou abrir. 5, 17. Nossa, eu tô em 1 Coríntios. Aí. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Então, nova vida. Quatro, 2 Pedro 3,18. Tá muito difícil, tá batendo com o que vocês colocaram ou alguém teve dificuldade e não fez? Não tem problema, tá, gente? Porque como o material ele pede que você escreva alguma coisa, se você não conseguiu fazer, não tem problema, a gente tá fazendo junto aqui. Mas é bom saber se vocês estão fazendo, se tá vindo alguma coisa de diferente. E aí depois quem quiser a gente pode confrontar, não tem problema não, tá bom? Porque às vezes você colocou só uma palavra um pouco diferente, mas ela tem o mesmo significado, o mesmo sentido, não tem problema, tá? Então, 2 Pedro 3,18. Diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Esse aqui é cresçam, novo crescimento. Priscila, querida, seja bem-vinda. Boa noite. Boa tarde. Não tem problema, que bom que você chegou. Depois você pega o início da aula, quem pegou já começado, depois pega da partir daí, tá bom? Não tem problema não, Pri.
Tá bom, Nós vou deixar a estamos. câmera Nós estamos. fechada, tá? Tá bom. Nós estamos deixando. Já estamos na questão 2, onde está preenchendo só as respostas aqui. Número 5 da questão 2. 1 Pedro 2, do 1 ao 3. Então ele diz assim. 2, do 1 ao 3. Peraí, deixa eu só ver se é isso mesmo. 1 Pedro 2. Tá. Então ele diz assim. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como criança recém-nascida deseja de coração, como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. E agora que provaram que o Senhor é bom. Nesse daqui é bem confuso, mas nesse aqui é um novo alimento. Ou nova comida. Para vocês verem, quando eu respondi, eu coloquei recebe o leite racional, que era a versão da Bíblia na época quando eu preenchi. Mas a palavra correta é novo alimento. Assim como agora o de baixo, Isaías 61, 10. Eu vou lá de novo. Ele diz assim: é grande o meu prazer no Senhor. Regozijam-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça, como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Então, nova vestimenta, ou novas vestes, que são vestes de salvação. Agora, Mateus capítulo 5, versículo 16. Vamos lá, Mateus 5. Tá acabando já, viu, gente? Mateus 5, versículo 16. Ele diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nova luz. Tudo vocês estão vendo que é nova, porque tudo que é novo, tudo que nós estamos ganhando, estamos recebendo a partir do momento que nos tornamos cristãos, tá? Então, por exemplo, eu aqui coloquei na época que resplandeça a luz, mas o que eu recebo de novo? Uma nova luz, é isso. Então, eu também errei na época quando eu fiz. O 8, Mateus capítulo 7, versículo 24. Ele fala assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Na época eu coloquei prudente, mas a palavra é novo caráter. Agora João 8, 31 e 32. Então vamos lá. Vocês estão vendo que corre a Bíblia para lá, corre a Bíblia para cá. É muito bom, porque aí você aprende a manusear a Bíblia. João 8, 31 e 32. Diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então é uma nova compreensão. Na época eu coloquei a verdade vos libertará, mas o que quer dizer é receber uma nova compreensão. E a última aqui, Efésios 2:19. Diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, a última é uma nova família.
ok? E agora a última parte, testando meus conhecimentos. O que significa para você dar o seu testemunho? Quem gostaria de responder essa? Alguém gostaria? O que significa para você dar o seu testemunho? Eu posso falar o que eu coloquei. Eu Pode. coloquei agir como Cristo agiria nas situações e dizer às pessoas o que o Senhor fez por mim. Perfeito, é isso. É isso mesmo. É isso mesmo. 2. O que significa deixar a velha vida? Quem pode fazer essa? Senão eu faço a minha, não tem problema. Vou falar aqui. A minha, na época, eu coloquei assim. Significa abandonar atitudes que entristecem o Senhor Jesus. Fala a sua, mamãe. O que você colocou aí? Deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Não consigo. Aí. Bom, eu entendo que é renunciar a muita coisa que tem no mundo, né? Alguns prazeres. Eu entendo assim, renunciar a muita coisa. Não é só prazeres, tá? Porque quando a gente coloca só prazer, o que dá a entender? Que só as coisas em volta é que tem a ver com a minha velha vida. E a velha vida, já deixa você falar, Ju. E a velha vida, ela muitas vezes, uma coisa é o de fora. Mas o que tá dentro também precisa ser transformado e deixado. Porque quando a gente fala é abandonar a velha vida dá a entender a bebedeira. Mas e quem nunca bebeu? E quem nunca foi da noitada? E quem nunca fumou? Quem nunca roubou? Então não tem velha vida? E na verdade, esse ponto de deixar a velha vida é aquilo que eu falei no início. É a maneira de pensar nossa que tem que ser transformada. Então foi até bom você ter colocado isso, mãe, para deixar isso claro. Porque tem gente que acha que a velha vida é só aquilo que tá em volta. Ah, eu parei de frequentar balada, eu parei de usar droga, pronto, tá bom. E na verdade continua pecando com inveja, continua pensamentos impuros ou pensamentos que entristecem o coração de Deus, criando rixa, se envolvendo em coisas que isso também desagrada a Deus e não tem nada a ver com as coisas de fora, entendeu? Tem a ver com a transformação nossa de vida. Então, por isso que não pode ser só considerado abandonar coisas, práticas que eu fazia lá atrás de coisas externas. Pode falar, Ju? Viver a nova vida correta em diante e ser melhor cada dia. Mas o que é correto? Aí é que tá. Porque, de novo, a questão do correto, vamos lá. Os judeus, na época, eles viviam debaixo da lei. Eles estavam fazendo o que era correto. A lei dizia aquilo, eles estavam fazendo o que era correto. Hoje, para você ter uma ideia, a nossa sociedade diz que casamento homossexual é correto. E que você tem que aceitar. E que se uma pessoa falar que ela se sente do sexo que ela não nasceu, você tem que concordar e acabou. É correto? Perante a lei dos homens Entendeu? Daqui a pouco, pela lei do Brasil, é legalizado o aborto. Daqui a pouco, pela lei do Brasil, é liberado o uso de drogas. Tá correto, tá dentro da lei. Mas é isso que a palavra fala. Nós temos que tomar cuidado porque nós não somos desse mundo. Então, aquilo que vai dar o norte para nós do que é o correto ou não, não são as leis dos homens, entendeu? Não é o moralmente correto. Lembra daquele homem rico, jovem rico, que ele chega para Jesus e fala: Jesus, eu cumpro tudo que está na lei. Conheço a lei de Moisés de cabo a rabo. Cumpro tudo. E aí, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Jesus vira para ele e fala assim: vende tudo que você tem e dê aos pobres e me siga. Por quê? Era isso? A salvação seria através disso? A gente sabe que não. Que a salvação seria através da pessoa de Jesus. Mas o que Jesus quis dizer ali foi: o que é que está realmente dominando o teu coração?
Quem é que é o dono do teu coração de fato? Porque tem muita gente rica que vai para o inferno e tá dentro da igreja. Por quê? Porque ela faz tudo, ela segue todas as regras, ela dá o dízimo, ela dá a oferta, ela ajuda. Mas o coração dela tá na riqueza, não tá em Deus. Ela cumpre tudo que é moralmente cristão. Deve ser um dos melhores membros, às vezes, da igreja do Nazareno. Mas o coração dela, como é que tá? Só o Senhor pode sondar e só Ele pode julgar. Entendeu? Então, foi bom você também ter colocado, por quê? Porque não é só o andar corretamente, mas é buscar a vontade de Deus. E a vontade de Deus, Jesus mesmo contrariava muitos dos fariseus ali. Ele falava, vocês são como sepulcro caiado. Por fora estão lindos, perfeitos. Com cal, passa o cal, deixa branquinho o sepulcro. Mas por dentro o que tem é podre. Então é isso que Jesus estava querendo dizer. O que significa ter os desejos controlados? Alguém quer colocar? Eu coloquei, tipo, meio educar a sua carne. Não sei se faz sentido, mas foi o jeito que eu pensei. Tipo, se alimentar das coisas do espírito para que os seus desejos, eles sejam minimizados, entendeu? Você meio que se educa de novo. Tipo isso. É o que a gente acabou de ler. Transformar nossa mente. E aqui o que significa ter os desejos controlados, na resposta do professor, significa submeter as minhas vontades e atitudes àquilo que o Espírito Santo deseja de mim. É isso que significa ter os desejos controlados. Quero matar a fulana. Vou matar? Não. Queria só dar uns tapas. Posso? Posso, claro que posso. Posso todas as coisas. Tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. Entendeu? Posso, claro que posso. Posso sair fazendo um monte de coisa errada. E moralmente, às vezes, tá até dentro da lei. Porém, nem tudo convém. Então, as nossas vontades, elas precisam estar submetidas à vontade do Espírito Santo. Então, isso que a Rebeca falou, sim, mas tem que ser a vontade submetida à vontade do Espírito Santo. E aí, o último, o que significa controlar a língua? Se alguém descobrir, me avisa. Porque tem hora que ela é mais afiada que um canivete. Fura que a hora que você vai ver, você fala, ih, já foi. E o pior é quando a gente encontra texto na Bíblia que fala que o pior, porque se você furar com um canivete, o cirurgião ainda pode ir lá e costurar. Mas a palavra fala que a palavra, depois que ela sai da boca, ela não volta mais. Acho que esse é um dos mais desafiadores de todos. Eu acho que é o mais. Porque muitas vezes eu também, eu sou muito reativa muitas vezes. E pensar antes de falar. Isso é uma prática que é bem difícil. E às vezes você pode até falar. Até o que você quer falar, às vezes pode ser certo. Mas a maneira como fala, ou a hora que fala, põe tudo a perder. Na resposta aqui tá, significa controlar o que falar e o modo, de modo que não escandalize os outros. Escandalize, fira. Aí é o que eu falei. Vocês descobrirem uma receita e vocês me avisam. Porque como a própria palavra falou, e nós lemos, a língua é um órgão incontrolável. Por isso que às vezes a gente tem que orar e fazer o jejum do silêncio. Ai, como é difícil. Eu falo, Jesus, me dá vontade de... Segura minha língua, Jesus, pra eu não falar. Tá coçando. Tá na ponta. E é difícil. E aqui a gente termina a nossa lição. A nossa última lição. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente orar pra terminar? Olha que rapidinho, gente. Que horas são? Olha. Nunca que aconteceu isso, hein? 8h44 acabamos a nossa aula hoje. Como diz meu marido, vai dar tempo de falar a beça hoje.
Ele que fala, nossa, vocês terminam a aula, vocês continuam. Ninguém quer falar mais nada? Posso orar pra gente terminar? Então eu vou orar e aí depois a gente abre pra tirar dúvidas e tal, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa última aula, tão rápida, mas ao mesmo tempo foi a maneira mais correta de fechar tudo aquilo que nós temos aprendido, Senhor. E essa é só uma pequena parte, nós sabemos que há muitas coisas que nós precisamos aprender contigo. Então eu quero te pedir nessa noite, Senhor, que o Senhor nos ajude a começar de mim, a nos controlarmos, a colocarmos realmente o controle remoto das nossas vidas na sua mão e deixar que o Senhor transforme as nossas vidas. Quero te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor me deu durante todos esses dias, Senhor, de compartilhar daquilo que eu tenho vivido com o Senhor e que isso seja somente o início, ó Deus, de uma linda jornada que cada uma aqui tem construído com o Senhor. Que possamos aprender umas com as outras e nisso que haja um crescimento e que juntas, Senhor, possamos agradar o Senhor com as nossas vidas, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.